Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro Summit Imparare. Nosso principal objetivo é compartilhar conhecimento e experiências para contribuirmos em sua jornada rumo à excelência no seu atendimento. O meu nome é Tatiana Vieira do Couto, eu sou terapeuta ocupacional, eu me formei em 2000 pela Universidade Federal de São Carlos e desde então eu atuo na gerontologia. Eu trabalho no Hospital de Servidor Público Estadual aqui em São Paulo e hoje eu sou a terapeuta ocupacional responsável pelas equipes de geriatria e cuidados paliativos. Eu vou falar para vocês um pouco nessa palestra, sobre a experiência da terapia ocupacional no atendimento aos pacientes com Covid-19, em especial aos idosos que estão desenvolvendo essa doença. Antes de começar, eu vou dar alguns recadinhos para vocês. Já estão abertas as inscrições para as pós-graduações do Imparare, em parceria com a Unip. São vários cursos em diversas áreas para você se especializar. Acesse o site do Imparare para conhecer todos os cursos. Lembrando que todos os que estiverem assistindo a estas palestras deste congresso e forem elegíveis, estarão concorrendo a uma bolsa de 100% em uma das pós-graduações do Imparare. Para concorrer, você deve printar a tela desta palestra e postar no seu Instagram com a hashtag #SummitImparare, marcar 3 amigos e o Instituto Imparare, @Instituto Imparare. Aproveito para informar também que entre os dias 7 a 13 de agosto, o Imparare irá conceder descontos de até 40% em todos os seus cursos de pós-graduação, para quem efetivar a matrícula dentro deste período, ok? Por isso, não perca essa oportunidade e comece a sua especialização ainda este ano. Por último, se você se interessa por eletrotermofototerapia, participe do desafio Eletroterapistas no Telegram. Todo domingo à noite, ou na segunda, é oferecido um artigo científico super atual para leitura, sobre algum recurso da eletrotermofototerapia. Os participantes leem o artigo e respondem a um desafio. Qual o desafio? Cada um apresenta suas opiniões sobre o estudo, se ele trouxe informações relevantes para a prática clínica, se seria possível indicar esses recursos no dia a dia, com quais objetivos e possíveis vantagens aos pacientes. Para participar, basta entrar gratuitamente no canal Eletroterapistas no Telegram. Bom, dados os recados, vamos começar então. Bom, primeiro eu queria dizer para vocês que esse trabalho que eu vou apresentar para vocês, essa palestra, é do trabalho desenvolvido no Hospital do Servidor Público Estadual aqui de São Paulo, que é um hospital que atende servidores do Estado e seus dependentes e agregados. Eu achei importante fazer essa contextualização de onde esse trabalho está sendo desenvolvido, para dizer para vocês que a maioria atendida lá é de idosos, porque são servidores do Estado, e especialmente os seus agregados, que são pais, mães, padrastos e madrastas, tá? Lá no Hospital do Servidor, a gente tem a maior enfermaria de geriatria da América Latina, e o trabalho lá é feito de forma multidisciplinar. Então, a gente tem médicos geriatras, psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, farmacêuticos, nutricionistas, a equipe completinha. Falando do contexto hospitalar, eu queria fazer alguns destaques que são muito importantes para pensar em como essa rotina do hospital pode influenciar no paciente idoso, e especialmente no paciente idoso com Covid-19. Primeiro, eu queria falar da questão da rotina institucional. Então, estar internado te faz ter horários, regras e outras questões que são diferentes do seu dia a dia. Você tem que se adequar à rotina do hospital, da instituição. Às vezes, o banho que você está acostumado a tomar de noite, naquela instituição você tem que tomar com a equipe da manhã, enfim, a gente tem uma rotina institucional que modifica a rotina do próprio indivíduo. A gente tem uma quebra de vínculos. Estar internado faz com que você deixe de ser fulano ou beltrano e passe a ser o paciente que ocupa o leito tal. Deixe de ser o trabalhador, deixe de ser pai, e naquele momento você é paciente. Então, a gente vê uma quebra de vínculos.
a gente vê um rompimento dos papéis ocupacionais, que é o exemplo que eu citei para vocês. A gente vê com muita intensidade, medo, ansiedade e vários sintomas psicológicos. A gente vê a perda da funcionalidade. Então, pessoas que eram independentes e autônomas para realizar suas atividades passam a precisar de ajuda para fazer algumas atividades. A gente vê que alguns pacientes têm visitas, outros não. A gente esperaria que algumas pessoas viessem e elas não vêm, né? E isso estou falando no contexto hospitalar de modo geral. Daqui a pouco eu vou dizer na questão da Covid-19, que as visitas estão suspensas, né? E especificamente no caso dos idosos internados, a gente vê o delírio, que é o estado confusional agudo, que é muito, muito comum num idoso hospitalizado. Então, enquanto terapeuta ocupacional, como é que a gente pode ajudar esse indivíduo idoso que está internado? Na questão da identidade, de quem é esse idoso, pensando na flexibilização de regras e horários, em conversa com a equipe, com a família e com esse próprio paciente. A gente tem que ajudar, enquanto TO, estimular e orientar para a independência, especialmente nas atividades básicas da vida diária, que são aquelas atividades que têm a ver com autocuidado, alimentação, higiene, escovar dente, então higiene, escovar dente, pentear cabelo, tomar banho, né? Então, atividades que têm a ver com esse autocuidado e que, se ele não preserva durante esse momento da hospitalização, muito possivelmente, quando ele chegar em casa, ele vai precisar de um cuidador, de alguém fazendo essa atividade por ele. A gente ajuda esse idoso, esse paciente, na identificação de sentimentos. Às vezes ele está bravo com a equipe, às vezes ele está nervoso com alguma coisa, e a gente ajuda, então, essa pessoa entendendo que isso pode ser medo, pode ser um estresse de estar internado, uma ansiedade de um resultado de um exame, enfim. A gente pode fazer essa orientação e esse trabalho. E, especialmente, ajudar na manutenção e no fortalecimento dos vínculos familiares. Nós também ajudamos, enquanto terapeuta ocupacional, nas medidas não farmacológicas para a prevenção de delírio, que é esse estado confusional agudo que eu já citei. Entre essas medidas não farmacológicas, a gente tem a questão da luminosidade do quarto, da orientação da equipe, orientando, então, descrevendo os procedimentos que vão ser realizados, a questão da comunicação desse paciente, que às vezes está prejudicada porque está faltando um aparelho, porque está faltando uma prótese dentária, porque ele, então, está querendo se comunicar e não está conseguindo, ou mesmo está querendo comunicação de pessoas e não está tendo. E treino de atividades básicas da vida diária com prescrição de tecnologia assistiva. Lembrando que tecnologia assistiva são equipamentos que vão ajudar essa pessoa a desenvolver atividades de forma independente. Bom, isso tudo eu falei para vocês de um paciente idoso que se interna para fazer qualquer procedimento, para tratar uma infecção urinária, uma pneumonia, um pós-cirúrgico. E aí, agora, eu estou dizendo para vocês especificamente da questão da Covid, tá? Então, além de tudo isso que eu já disse, vem ainda a Covid. E traz com ela a questão do isolamento, da restrição de visitas, de regras mais rígidas para pertences, e especialmente de profissionais mascarados, né? Então, a gente tem visto na nossa prática os idosos, os pacientes reclamando que eles não veem o rosto de quem está atendendo, que eles não veem mais sorriso. Então, tudo isso tem deixado essa pessoa mais ansiosa, com mais medo dessa doença, sofrendo muito mais. Então, como é que, enquanto terapeuta ocupacional, a gente pode ajudar ainda mais esse paciente? Então, primeiro, na questão da adaptação da atividade de comunicação. A gente tem usado novas ferramentas e tecnologias. Eu quero mostrar para vocês essa paciente. A gente está fazendo, essa é uma paciente que tem quase 90 anos, e a gente está fazendo aí uma videochamada. Eu queria que vocês pudessem observar que ela que está segurando, e na imagem que dá para ver é a tela compartilhada com mais de um familiar. Então, a gente tem ali 3 familiares participando ao mesmo tempo nessa questão
da comunicação. Isso fez toda a diferença para acalmar essa paciente, para diminuir o uso de medicação tranquilizante, sedativa, enfim. Então, faz muita diferença a gente ter uma adaptação nessa comunicação, que, por conta da pandemia, por conta da dificuldade, da impossibilidade, na verdade, das visitas, a gente tem visto a gente tem feito esse trabalho e tem sido muito bacana. Eu trouxe para vocês, inclusive, uma reportagem que passou aí na Rede Globo, no programa de casa. Essa sou eu participei, né? Então, a gente tem feito, inclusive na UTI, as videochamadas, né? Essa paciente, uma paciente que estava com traqueostomia, então não estava conseguindo falar, e tudo que a família falava, então ela escrevia num bloquinho, e eu ia contando para a família o que ela estava falando. Então, a gente está proporcionando, enquanto terapeuta ocupacional, eu acho isso muito bacana, a gente tem esse instrumento na mão, e a gente pode ajudar esse paciente a ter uma melhor qualidade de vida dentro do hospital, tá? Ainda falando de comunicação, a gente desenvolveu um material que é a prancha de comunicação. Esse material é um material totalmente higienizável, porque ele é plastificado, e a gente encadernou, então ele é fácil de manusear. A gente deixou esse material em todas as enfermarias COVID e nas UTIs do hospital que eu trabalho. E nessa prancha de comunicação, a gente tem imagens de sim, não, frio, calor, sono, fome. Tem o alfabeto também, se a pessoa quiser, não estiver conseguindo falar, quiser tocar nas letras. E tem algumas perguntas mais comuns, porque ela foi desenvolvida especificamente para a COVID, então tem algumas perguntas mais comuns da COVID, e alguns sintomas do tipo, estou com falta de ar, quero me mexer, né, me mobilizar no leito, desde quando estou aqui, eu vou melhorar. Então, tem perguntas, tanto de sintomas que ajuda no controle, na equipe, né, ajuda no controle dos sintomas pela equipe, quanto ajuda esse paciente a passar por esse momento delicado, então, falando de sentimentos. E mais para o final da prancha tem, inclusive, questões religiosas, espirituais e de morte, e diretivas antecipadas de vontade. Então, foi um trabalho muito bacana que a gente desenvolveu, e a gente proporcionou que várias pessoas pudessem se comunicar de uma forma mais efetiva, e isso melhorou bastante o atendimento. Fora essas atividades de comunicação, nós da terapia ocupacional, a gente também tem feito atividades de humanização. E essa é uma das atividades que eu trouxe para vocês. Essa paciente que está aí, ela fez aniversário enquanto ela estava internada. E a gente, então, levou bexiga, levou cartão de aniversário, cantou parabéns. E o quanto para ela isso foi significativo, o quanto para ela isso ajudou até na questão da orientação de tempo, e que ela estava triste por estar lá no hospital. É uma idosa, essa senhora, uma senhora que fez 73 anos, então ela estava triste, achando que ela ia passar o aniversário sozinha, e a gente tirou uma foto aí, parte da equipe, inclusive um fisioterapeuta, parte da equipe aí, fazendo a festa de aniversário com ela, tá? Essa foto eu trouxe para vocês para mostrar uma outra atividade de humanização que a gente tem feito enquanto terapeuta ocupacional, mas que qualquer profissional da saúde que está atendendo paciente com Covid pode fazer, que são as fotografias do nosso crachá. É disso que eu quero falar para vocês nessa foto, tá? A gente até consegue sorrir com os olhos, mas a gente escolheu fotos que tenham o nosso nome, que tenham a nossa profissão. A gente escolheu uma foto da gente sorrindo, é um crachá que tem a nossa foto, o nosso nome, a nossa profissão. Isso faz com que o paciente, uma intervenção que parece boba, mas que tem muito impacto na construção do vínculo com esse paciente, para a gente escolher a história, para trazer um sintoma que às vezes ele não trouxe, porque não tinha um vínculo tão bacana com alguém da equipe. Então, a gente tem visto que isso tem mudado o enfoque do atendimento, tá? Ainda falando de atividades de humanização, a gente, nessa foto, estou eu e minha colega, né, outra terapeuta ocupacional que trabalha comigo,
Foi no dia de São João, dia 24 de junho, e a gente usou nesse dia, além da toda a paramentação dos equipamentos de proteção individual que a gente tem usado, que é a roupa privativa, o propé, a touca, o face shield, óculos, a máscara N95, as luvas, o avental descartável, além de tudo isso, a gente fez umas faixas de bandeirinha e colocou tranças. E foi muito interessante, porque esse movimento trouxe, além de alegria e histórias de pessoas de festa junina, trouxe essa questão de orientação de tempo. Nesse dia, a gente entrou num paciente na UTI, e quando ele pergunta por que a gente está vestida assim, eu conto que hoje eu falei para ele o dia que era, dia de São João, e ele se lembra que é o dia do aniversário do casamento dele, ele estava fazendo 40 anos de casado, então isso trouxe uma memória, uma memória de reminiscência, uma questão emocional para ele, muito importante, uma memória afetiva muito importante, uma vontade mesmo de querer vencer essa doença, de melhorar, e foi muito bacana. E na outra fotografia, um paciente que ficou muito tempo internado com a gente, que venceu o processo de doença, então toda a atividade aí de festa na hora que esse paciente foi embora, né? Então a gente tem chamado isso de atividade de humanização. Fora isso, a gente tem feito os kits de atividades que a gente entrega uma vez por semana para todos os pacientes internados. Desde o começo da nossa atuação, em abril, em abril desse ano, quando já a pandemia já estava acontecendo, mas a terapia ocupacional ainda não estava tão na linha de frente, quando a gente começou a atuar, a gente começou a entregar esses kits. A gente organizou 3 kits, porque a maior parte dos nossos pacientes tem ficado em torno de 3 a 4 semanas internados, e a gente entrega um kit por semana. Às vezes não dá para entregar na primeira semana, porque esse paciente não está tão orientado, tão lúcido para receber um material desse tipo. Enfim, ele tem que ter alguma condição física e cognitiva para receber esse material, tá? Eu queria, rapidamente, falando desses kits para vocês, dizer que no kit 1, a gente pensou em atividades de expressão, de reflexão e de planejamento de rotina, especialmente pensando na questão da ressignificação do cotidiano, tá? No kit 2, a gente continua com a questão do planejamento de rotina e qualidades de pessoas queridas para estabelecer e trazer bons pensamentos, né? Pensando que isso faz diferença no cuidado. No kit 3, a gente colocou o cuidado com a equipe, que a gente entende que essa pessoa já está mais perto da alta. Então, a gente pensa na troca do cuidado. Então, é a entrega de palavras. A gente fez uma folha onde você pode destacar palavras e entregar para a equipe. As palavras são obrigado, estou feliz de estar vivo, obrigado pelo cuidado que você tem tido, vai passar, enfim. E tem um espaço para a pessoa escrever alguma palavra que eventualmente ela queira e que não está no nosso rol. Todos esses kits, 1, o 2 e o 3, eles têm atividades de estimulação cognitiva, tá? Caça-palavras, palavras cruzadas, que são atividades de passatempo, mas que a gente, nesse momento do idoso internado, a gente pensou em estimular essa questão da cognição também. E aí tem o kit cores, né? Algumas pessoas têm mais dificuldade, às vezes não levaram óculos para internação, ou mesmo quando tem o óculos, tem a catarata, um pouco mais de dificuldade de escrever e ler, e a gente, então, começou a entregar desenhos representativos para essas pessoas pintarem com os materiais de pintura, e a gente tem visto que esses quartos têm ficado mais coloridos e que a vida das pessoas tem ficado mais alegre, né? Então, essa aí é uma foto de um dos kits, tá? A gente entregando o kit, a gente entrega dentro desse plastiquinho, com uma fitinha, que essa fitinha, além de entregar uma delicadeza para esse paciente, ela marca para a gente qual é a semana que esse paciente está. A fita verde é semana 1, a fita laranja é semana 2, e a fita amarela é a semana 3, tá? Esses são os kits, olha, para vocês terem uma ideia, ok? E aí algumas fotos dos pacientes fazendo kits, né? Eu
coloquei essa foto de uma senhora usando a máscara, mas fazendo o kit. Essa é uma foto posada, ela óbvio, ela fez, mas eu pedi para tirar uma foto, né? E depois eu quis colocar essa outra imagem que está aparecendo, até que foi mal tirada a foto, mas eu tirei essa foto de fora do quarto, do vidrinho da porta. Eu tirei porque eu achei interessante mostrar que esse paciente está lendo o kit, está tentando fazer as atividades, independente da minha presença. Então, o quanto a gente tem visto que tem sido efetivo esse trabalho, né? E aí, uma foto do kit cores, e essa senhorinha prontamente quis receber esse kit cores, uma senhora com várias artroses aí na mão, então a gente fez toda a questão do posicionamento, e ela escolher a cor, a questão da autonomia, da autoestima, fez toda a diferença, tá? Bom, eu já estou finalizando, eu quero aproveitar para divulgar para vocês um livro que eu sou uma das organizadoras, que é Cuidado Integral ao Idoso Hospitalizado, pela editora Zagodoni, uma das professoras do Instituto Imparar, a professora Vanessa Vieira, é uma das autoras deste livro também, de um dos capítulos, então, aproveitando para fazer uma propaganda desse livro com desconto nesse momento, tá bom? Eu quero finalizar deixando meu e-mail, que é terapiaocupacional@ansp.sp.gov.br. Essa é a minha colega Luciana, que tem feito todo o trabalho junto comigo, e a gente tem entregue os kits com essa frase no final, que eu acho que é muito bacana da gente pensar, que é: você só vence hoje se não desistir, você só vence amanhã se não desistir hoje. Fique bem. Então, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado, e fico super à disposição para os contatos, para que a gente possa continuar fazendo novos contatos e melhorando os nossos atendimentos, ok? Um abraço para vocês.